Além da preocupação com o clima, a ferrugem asiática que ataca a lavoura de soja é outro fator que faz com que o produtor precise ficar atento. Segundo o relatório do consórcio antiferrugem, na temporada 21-22 foram registrados 377 casos da doença. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o engenheiro agrônomo e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Daniel Debona. Boa tarde, Daniel. Bem-vindo ao Mercado e Companhia. Priscila, boa tarde a todos. Daniel, dependendo da gravidade, e da infestação, a queda de produtividade pode chegar a 90% se não for controlada a tempo. É um grande prejuízo para o produtor, né? Perfeito, Priscila. Realmente é uma doença muito severa na cultura da soja. Existem diversos estudos que mostram, por exemplo, a cada 1% de severidade, você tem um dano de 0,7% na produtividade. Então, realmente é um problema bastante sério na cultura da soja. Agora, a gente sabe, Daniel, que o clima e a temperatura facilitam a disseminação da ferrugem. Qual que é a forma de prevenção e as estratégias para o controle? Muito bem, Priscila. O primeiro ponto é que nós estamos na entre-safra, na maioria das regiões. Então, muito importante nesse momento o produtor fazer o manejo das plantas tiguera, plantas guachas de soja, porque o fungo ele só sobrevive em plantas vivas. Então, a eliminação dessas plantas, e nós temos a medida legislativa chamada vazio sanitário, é muito importante que o produtor esteja atento, boa parte dos estados iniciará no próximo mês, e é importante que ele faça esse controle na entre-safra para reduzir o inóculo primário. Pensando na semeadura da soja, uma medida importantíssima é a questão da época. Então, o início precoce da semeadura, iniciar bem no início da época recomendada, associado à escolha de cultivares precoces, é outra medida bastante importante. O manejo com fungicidas, sem dúvida, é a principal estratégia. Agora, o produtor precisa estar atento com relação à escolha dos produtos, o seu posicionamento. O fungo ele tem evoluído para resistência aos principais grupos químicos de fungicidas, então é importante que o produtor ele esteja atento, associe com multissítios para minimizar esse problema, e também a questão da resistência genética. Nós temos materiais, embora eles não confiram resistência completa, a doença ainda acontece, mas é uma medida também bastante importante o uso de cultivares com algum nível de resistência genética à doença. Enfim, Priscila, para resumir, é muito importante que o produtor adote um manejo integrado, associando o manejo da entre-safra das plantas voluntárias para redução do inóculo primário, a escolha da época de semeadura, o ciclo da cultivar, o manejo agronômico. A gente pode destacar também densidade, espaçamento, nutrição, visando a favorecer o crescimento da planta para ela ter defesas mais ativas, complementado aí com o controle químico, a escolha de bons produtos e uma tecnologia de aplicação adequada. E muita atenção para a planta tiguera, que vira uma ponte de uma safra para outra, Visto que o Mato Grosso, o centro-oeste do Brasil, não tem o fator climático para conseguir também erradicar, como é o caso no sul do Brasil, em algumas áreas. Agora, mesmo o Mato Grosso sendo o maior produtor, o estado ele se mantém abaixo dos outros estados produtores de soja, não é verdade? Então, eu queria que você me falasse que na série História de Ferrugem Asiática ele se mantém abaixo. Quais que são os principais fatores para que isso aconteça? Perfeito, Priscila. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que atentar para a questão da ferrugem é que o fungo ele consegue se disseminar a longas distâncias. Então, os uredosporos de Phacopsora, existem estudos que mostram que ele consegue se disseminar a uma velocidade de até 500 km por semana. Então, dissemina facilmente pelo vento. Então, o inóculo começa lá na Bolívia, passa para o Paraguai e chega ao Brasil. Mato Grosso, por que essa ocorrência é menor? Principalmente pensando no número de casos, principalmente em função da semeadura, que é bastante antecipada, porque conforme vai evoluindo o ciclo da cultura, vão sendo detectados focos e vai aumentando a intensidade da doença. Então, aquelas semeaduras mais tardias são as mais afetadas, porque o inóculo multiplica nos primeiros cultivos e, consequentemente, a pressão de inóculo para os cultivos mais tardios é maior. Então, por isso que a gente vê uma intensidade normalmente maior aqui no sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, o fator principal neste caso seria a antecipação da época de semeadura, que começa lá em setembro, no Mato Grosso, assim como no oeste do Paraná. Então, esse, no meu entendimento, é o principal fator que determina menos casos no Mato Grosso, apesar de ser o maior estado produtor de soja. Tá certo, Daniel. Obrigada aqui pela sua entrevista, pelos esclarecimentos que você trouxe aqui pra gente. Uma boa sexta-feira e um excelente fim de semana. Eu que agradeço, Priscila. Abraço a todos.